o medo realmente é algo que é impressionante, como é que ele pode minar as suas forças por completo. Ele pode te sufocar. Quem passa ou já passou pelo que os médicos chamam da síndrome do pânico, é algo tão terrível que a pessoa não tem controle absolutamente do que ela está sentindo. O medo invade o coração, a mente, as emoções da pessoa de tal forma, é algo na mente, mas o corpo da pessoa inteiro reage com medo. Da sua dor, tremedeira, a baixa pressão, a pessoa tem calafrios, entra em desespero, a pessoa perde total controle do seu corpo, das suas emoções, da sua razão, só por causa do medo. E olha, se tem algo terrível, e a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas, é Satanás que tenta colocar medo, porque se ele consegue colocar medo, ele inibe essa pessoa, ele limita a ação da pessoa. Paulo sabia disso, como um apóstolo e experiente que era na pregação do evangelho, experiente que ele era como na vida dele, um homem experiente, estudado, viajado, cheio de experiências de vida e experiência com Deus. Paulo sabia muito bem que o que o medo podia fazer com as pessoas. Quando ele deixou de perseguir os cristãos e passou a ser cristão, ele passou a ser perseguido. Paulo sabia muito bem que qual era o medo de ser perseguido, de viver vigiando, olhando pelas costas se alguém ia pegar ele e prender ele por ser cristão. Ele perseguiu tantos cristãos e agora ele estava sendo perseguido, e ele pregava o evangelho sempre fugindo. A Bíblia conta várias experiências de Paulo entrando num cesto, se escondendo, descendo por uma corda pelos fundos da casa de alguém, para fugir da cidade, para sumir, porque tinha gente querendo pegar ele para prender. E no fim da vida dele, ele foi preso. Passou grande parte da vida dele preso. E como preso, ele ainda assim pregava o evangelho, ele não deixou o medo dominar o coração dele. Ele foi preso porque ele falava de Jesus e de dentro da cadeia ele escrevia cartas e mandava. E hoje as cartas de Paulo é a grande parte do Novo Testamento que nós temos nas nossas mãos. Então, olha só que coisa tremenda. Ele estava escrevendo para Timóteo de dentro de uma prisão. Ele estava preso e escrevendo, aconselhando o jovem Timóteo, o jovem pastor. E ele estava porque ele conhecia Timóteo. Timóteo foi criado pela sua avó e a sua mãe. Ele foi criado com um exemplo de fé. E ele tinha um legado de fé que ele recebeu da mãe e da avó. Ele cresceu um menino cheio de fé, conhecendo a Deus, com temor de Deus. Quando Paulo conheceu ele, jovem, adolescente, provavelmente nos seus 17, 18 anos, ele começou a andar com Paulo e ele se tornou um pastor ainda muito jovem, um pregador do evangelho. E Paulo levou e colocou ele nas cidades e ele ficou ali, cuidando do rebanho, das pessoas, da igreja de Deus. Paulo estava escrevendo carta para encorajá-lo. Paulo conhecia ele muito bem. Sabia que Timóteo era tímido, tinha seus medos, suas limitações, suas preocupações, mas Paulo estava querendo dizer, olha, Timóteo, não esquece de onde você veio. Não esquece sua origem, não esquece quem é sua mãe, sua avó, a fé que que elas passaram para você. E, acima de tudo, não esquece quem é o seu Deus e o chamado, o legado e o ministério que Deus, a vocação que Deus colocou na sua mão. Você precisa olhar para isso e ter ânimo e continuar e ir em frente, não deixar que nada, nem ninguém, limite a sua atuação. Porque era muito fácil ter medo. Todos os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época. O próprio Paulo, que era o seu grande líder, o seu exemplo de vida, estava preso. Timóteo provavelmente podia pensar, eu vou ser o próximo a ir para a cadeia. Então, é natural o medo. O Stefano, e quem já morou aqui nos Estados Unidos, sabe que os imigrantes, os brasileiros que moram aqui, que não têm documento, eles vivem 24 horas com esse medo de que a qualquer hora eles podem ser pegos pela polícia da imigração e pode ser mandado embora. A qualquer hora,
Eles podem sair para o serviço e não voltar para casa. As crianças, um dos problemas de filhos de imigrante na América é que eles têm medo, insegurança, que eles vão para a escola, mas quando voltar, sem saber se o pai ou a mãe está em casa, porque a imigração pode chegar e pegar e levar embora os pais e prender. Então, há um medo constante na vida dessas pessoas. E Timóteo, provavelmente, vivendo naquele tempo de perseguição dos cristãos, ele deveria viver com medo. E Paulo escreve para ele dizendo: não tenha medo. E não tenha medo, nem tenha vergonha de que eu, seu líder, estou preso. Porque eu estou preso por um motivo que me traz honra, pelo nome de Deus, por causa da obra de Deus, por causa da fé. Não é porque eu fiz nada errado, eu estou preso por causa do reino de Deus. E é uma honra, um privilégio sofrer pelo evangelho. Paulo explicava e sempre nas suas cartas falava sobre isso. Então, vamos ler na passagem bíblica de hoje, que é essa carta. Segundo Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, eu vou começar a partir do versículo 5, onde Paulo fala: recordo-me da sua fé não fingida. Timóteo, a sua fé é uma fé sincera, é uma fé pura. Primeiro habitou na sua avó e em sua mãe. A avó passou para a mãe e agora a mãe passando para o filho, aquela fé. Essa fé é um legado de família, algo que está na sua família já por gerações. E você recebeu essa fé sincera, honesta, não fingida. E eu estou convencido de que também essa mesma fé habita em você, Timóteo. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha acesa essa chama, não deixe apagar a esperança, não deixe apagar o amor, não deixe apagar a confiança, não deixe apagar a sua fé. Mantenha essa fé viva, essa chama acesa. É um dom de Deus que está sobre você, que você recebeu mediante a imposição das minhas mãos, que foi Paulo que orou por ele, impôs as mãos sobre ele, orou por ele para ele ser um pastor, para ele ser um ministro do evangelho. Paulo está dizendo: esse dom você recebeu de Deus e eu impus as mãos orando e confirmando esse dom na sua vida. Então, não esqueça isso, mantenha aceso essa chama, essa fé, desse dom, desse chamado de Deus na sua vida. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Não tenha medo, não seja covarde. Não deixe de falar da verdade de Deus por causa do medo de ser preso. Não deixe de falar de Jesus por causa do medo de sofrer consequências. Não deixe de falar do evangelho de Deus com o medo de vir para a cadeia, como eu estou aqui. Eu estou preso, ele dizia, mas a palavra de Deus não está presa. Eu continuo pregando. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje de manhã, eu e o César fomos com o Benjamin numa igreja, e a mensagem do pastor foi sobre ter coragem. E ele estava dizendo que a coragem não quer dizer ausência de medo. A coragem é: eu estou com medo, eu tenho medo, mas ainda assim eu vou enfrentar e vou fazer, porque Deus me mandou fazer. A coragem não é que você não tenha medo. É que você tem o medo, você conhece a sua limitação, mas você obedece a Deus, confiado na presença de Deus, na bênção de Deus e na força que vem de Deus para você fazer o que você precisa fazer. E às vezes a gente fica querendo, porque a gente sente medo ou está inseguro com alguma coisa, que a gente está errado, que eu tenho que esperar um dia eu estar me sentindo forte, seguro, sem medo, para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer. E a coragem é exatamente, ainda que eu tenha medo, ainda que eu esteja tremendo, gaguejando, suando frio, eu vou obedecer a Deus e vou fazer a vontade dele. Eu vou ter a coragem de agir, ainda que as minhas emoções estejam inseguras. Mas eu vou na confiança de Deus, na segurança de Deus, na certeza de que Deus está comigo. Essa é a verdadeira coragem.
A covardia é exatamente se esconder atrás das emoções. Por causa disso ou daquilo, eu vou deixar de fazer porque pode acontecer isso ou aquilo. Eu vou deixar de obedecer a Deus porque pode... Não, aí é covardia. Se acovardar é não agir. É deixar que o medo toma conta. É deixar que o medo passe na frente. É deixar que o medo nos domine. E a palavra de Deus está dizendo, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder, de autoridade, para agir em nome dele. Jesus disse aos discípulos, em meu nome, vocês vão pregar o evangelho. Em meu nome, vocês vão orar pelas pessoas e elas serem curadas. Em meu nome, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, orar por eles e eles vão ser curados. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Em meu nome. Jesus disse, foi-me dado um nome acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus, todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A ele foi dado todo o poder, ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e debaixo da terra. Eu tenho poder sobre tudo e todos. Jesus explicou que ele, o Pai, deu a ele toda a autoridade, todo o poder. E depois ele olha para os discípulos e disse, eu vos dou autoridade. Em meu nome, você pode ir fazer as obras que eu fiz e maiores ainda. Jesus olha para os discípulos e fala, eu estou dando a vocês o poder, a autoridade para fazer, para realizar as obras de Deus, no poder e na autoridade que vem de mim. Então, nós não precisamos ser covardes. Paulo está dizendo, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, para agir em nome de Jesus, para fazer as obras de Deus e não nos deixar intimidar, não nos deixar que o medo nos domine, mas saber que nós podemos agir em nome de Jesus e que Ele vai nos dar a vitória, vai responder a nossa oração, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar a coragem que nós precisamos para enfrentar cada situação. Deus nos deu o espírito de poder, de amor, para amar a nós, amar ao próximo, amar as pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, amar e continuar ainda caminhando e perdoando, e nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação, de saber, de balancear. Em Gálatas, Paulo escreve dizendo que é fruto do espírito, é o amor e é o domínio próprio, esse balanço, esse equilíbrio de saber se controlar, de saber a hora de falar e a hora de ficar calado, de saber a hora de agir e a hora de esperar um pouquinho. Tem momento certo para agir. Às vezes, fazer a coisa certa na hora errada dá errado. Falar a coisa certa do jeito errado dá errado. É preciso falar a coisa certa na hora certa, do jeito certo. E essa sabedoria, esse equilíbrio, essa moderação vem de Deus, de uma vida de oração, de falar com Deus e pedir a Ele, me ajuda, põe as palavras certas na minha boca, me ajuda a falar, me ajuda a agir, me ensina, me mostra a melhor maneira de agir, e orando, numa vida de conhecimento, de relacionamento com Deus, é que nós vamos desenvolver isto. Deus nos deu esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e não de covardia. Portanto, Paulo disse, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho. A palavra de Deus, em vários momentos, diz, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse isso porque ele sabia que a pressão social muitas vezes faz a gente ter vergonha de dizer que nós amamos a Jesus ou que nós estamos com ele, que nós somos dele. Pedro amava Jesus e disse, eu morro, mas eu não te largo. Mas na hora que ele estava em volta na fogueira, com várias pessoas ali que falaram, você é um deles, eu acho que eu te conheço, eu te vi com ele, caminhando com ele. Pedro disse, eu não. Estava lá, não. Ele teve medo de assumir que ele era amigo de Jesus, porque Jesus tinha sido preso, e naquela hora ele estava com medo de, se eu for um deles, eles vão me prender também.
e ele se envergonhou, ele se intimidou, ele se acovardou. E ele ali negou Jesus por causa da pressão social naquele momento. E Paulo está dizendo, não se envergonhe de testemunhar, de falar do nome de Deus. Foi Jesus que me curou, foi Jesus que me abençoou. Se eu estou conseguindo isso, é Deus que está comigo, é Deus que está me abençoando. Não tenha vergonha de falar de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Foi Deus que me ajudou a adquirir essa casa, foi Deus que me deu esse trabalho, foi a bênção de Deus em me dar condição de conseguir isso ou aquilo, foi Deus que me curou, foi Deus que me ajudou aqui e ali. É falar de Deus e dar testemunho dele. Não se envergonhe de dar testemunho do Senhor, nem de mim. Paulo estava falando para ele, não tenha vergonha de falar que eu sou seu líder, que eu sou seu amigo, não só porque eu estou preso. Você vai ter vergonha de falar que eu sou seu amigo, que eu sou o seu líder, o seu conselheiro, porque eu sou preso? Eu sou prisioneiro. Mas eu quero que você suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, que você seja meu amigo nesse momento que eu estou também em prisão. Meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, eu estou sofrendo, eu estou preso por causa do Evangelho, não porque eu fiz algo errado. Então, não tenha vergonha pelo fato de eu estar preso. Por causa do poder, segundo o poder de Deus que nos salvou, nos chamou com santa vocação. Foi Deus que nos salvou e nos chamou para a santa vocação de pregar o Evangelho. Não em virtude das nossas obras, não porque nós somos melhor que ninguém, não porque eu tenha virtudes especiais diferentes dos outros que nós temos, mas Deus nos chamou para nos usar para a glória dele. Não é porque nós somos especiais, quem nos usa é Deus, a habilidade vem dele, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deus nos chamou, não porque eu tenho qualidades especiais, mas por causa da determinação e a graça de Deus, que ele determinou de me usar, e ele me usa por misericórdia e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, nós temos essa graça por causa de Jesus, por causa do amor e da escolha de Jesus. Ele nos escolheu e nos chamou. Então, é por causa dele. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador. Então, essa graça é desde os tempos eternos de Deus, mas ela foi revelada para mim, para você, agora, pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Em Jesus, agora, a gente conheceu a graça de Deus de perto. Ela já existia desde os tempos eternos da criação, mas agora que Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, nós tivemos condições de conhecer de perto a graça de Deus em Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte que era consequência do pecado, não tem mais poder sobre nós, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Como assim? Lembra que no Jardim do Éden, Deus disse a Adão, o dia que você comer dessa árvore, desse fruto, você vai morrer. A morte que Deus estava falando não era só a morte física, que veio como consequência do pecado, mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Agora, em Jesus Cristo, esse poder da morte ficou inoperante, sem validade, porque em Jesus ele trouxe à luz a vida e ele trouxe a imortalidade por meio do Evangelho. Como assim? Quando eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, eu creio no sacrifício feito na cruz do Calvário, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, reconheço que eu sou pecador, peço perdão, recebo ele no meu coração, ele me faz filho de Deus e ele me garante vida eterna com Deus. Então, eu passo a ter uma vida eterna. A imortalidade acontece no meu coração. Ainda que eu morra a morte física, a morte eterna eu não vou morrer,
que eu não vou ficar separado de Deus. Eu vou viver com Deus eternamente no céu. Essa imortalidade veio por meio do Evangelho, da mensagem de boas novas, da salvação de Jesus para nós. Então, Jesus trouxe para nós a vida e a imortalidade. Ele trouxe de volta. Quando Deus criou o homem para viver eternamente. A gente só passou a morrer por causa do pecado. Agora, quando Jesus vem e perdoa o pecado e nos dá salvação, ele nos dá o direito de uma vida eterna com Deus no céu. Então, Jesus traz de volta a imortalidade por meio da mensagem do Evangelho. Esse Evangelho, Paulo está dizendo, desse Evangelho que traz a salvação, eu fui constituído pregador. Eu me tornei pregador desse Evangelho. Eu me tornei apóstolo, fundador, plantador de igrejas, estabelecendo a fé cristã, e eu me tornei mestre, professor. Paulo era professor de Timóteo. Ele era aquele que instruiu, que orientou Timóteo. E por essa causa também, por causa desse mesmo evangelho que eu me tornei pregador e professor e apóstolo, por causa do mesmo evangelho também eu estou sofrendo. Eu sofro, porque eu estou preso, mas eu não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de ser preso por causa do amor de Jesus, não me envergonho de ser preso e ser criticado por causa do amor a Deus, porque sei em quem tenho crido, eu sei que eu estou crendo em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo, tenho certeza absoluta, bem certo eu estou, de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia final. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha riqueza, a minha herança de fé até o final. Ele está comigo. Eu sei em quem tenho crido, ele está comigo e ele vai me guardar até o final. Portanto, ele está dizendo a Timóteo: retenha com fé e amor em Cristo Jesus. Retenha, guarde o modelo da sã doutrina, do ensinamento da palavra de Deus, que você ouviu de mim. Guarda no seu coração todos os ensinamentos que você ouviu de mim. Tudo que eu te ensinei de Jesus e do Evangelho e da palavra de Deus. Guarda, retenha esses ensinamentos no seu coração. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aquilo que eu lhe confiei, aquilo que eu lhe dei, aquilo que eu lhe ensinei, aquilo que eu lhe mostrei, Timóteo, seja guardador desse ensinamento, dessa fé. Tenha coragem, não tenha medo. Sofrer por evangelho é um privilégio. Paulo estava dando uma palavra de encorajamento para Timóteo, dando a ele a certeza que em Jesus, viver para Jesus e anunciar a palavra dele é um privilégio, ele não tinha que ter medo, nem ser covarde, nem se envergonhar de ser um pregador do evangelho. Nós vivemos num tempo difícil, no tempo que nós estamos no final, nesse século XXI, que ser pregador do evangelho alguns anos atrás, eu já tenho, vai fazer 40 anos que eu terminei meu seminário de teologia e me tornei, então, oficialmente diplomada, oficializada, um pregador do evangelho. Vai fazer 40 anos agora em dezembro. Queridos, no início era um privilégio, um orgulho falar, eu sou missionária, eu sou pastora. A gente tinha aquela... Hoje eu prefiro não falar que sou pregador e missionário, não tenho vergonha e nem me acovardo, mas é a reação que as pessoas têm quando ouvem isso. Para evitar que as pessoas se fechem, queiram se afastar de mim, não tenha nem a chance de me conhecer, só por saber do título, às vezes se afasta. Então, para evitar isso, no início, no relacionamento, até as pessoas me conhecerem, eu evito falar que sou pregadora. Eu sou só a Virgínia, sou professora, bato papo, faço amizade, para depois eu falar de Jesus. Porque senão as pessoas fecham o coração. É tanto mau testemunho, é tanta gente
com o nome de pastor, de obreiro, usando o nome de Deus, fazendo coisa errada, atrapalhada, que as pessoas desacreditaram. Paulo está dizendo para Timóteo: tenha orgulho de ser um pregador do evangelho. Não tenha medo de anunciar, não tenha vergonha de anunciar o evangelho, porque é um privilégio conhecer Jesus, é um privilégio conhecer a palavra de Deus. Então, guarde e retenha a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, guarda no seu coração e não tenha medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Ninguém precisa ter medo de nada, de pessoas ou de circunstâncias ou de situações. Você precisa lançar em Deus esse medo. A palavra de Deus diz que Deus é amor e o amor lança fora o medo. O amor tira do nosso coração o medo. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que ele nos ajude a ser corajosos, a guardar a palavra da verdade, o ensino da palavra de Deus no nosso coração, e nos dá a coragem de viver esse evangelho, de anunciar, de dar testemunho dele, e ter a alegria de falar de Deus, de testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.